Olá, eu sou a Jânia Nunes e esse é o Pod Foz, o podcast da Tríplice Fronteira. E nesta primeira temporada nós vamos conversar com as celebridades, as mulheres de Foz que contam as suas histórias. Na verdade, muitas histórias que você não sabe. E nesse segundo episódio nós conversamos com a Ângela Bondan, ela que é empreendedora, uma empresária de sucesso, que vem hoje aqui compartilhar com a gente essa trajetória toda que muitas pessoas às vezes nem sabem, não é, Ângela? Tudo o que aconteceu aí para que hoje, até mesmo, né, para que você não faz muito tempo, recentemente, tivesse enfrentado lá os 5 tubarões, é isso mesmo? É Algo verdade. que remete muito. E para quem até está nos acompanhando, as mulheres empreendedoras aqui de Foz do Iguaçu, conta pra gente quem é a Ângela. Olá, Jânia. Prazer, primeiramente, por ter me convidado. Estou muito feliz, me senti honrada com esse convite. Nossa, quem é a Ângela? Meu Deus. Desafio da mulher atual, né? A Ângela é mãe, empresária, estudante eternamente, adoro estudar. Sou daqui, nasci na verdade de Medianeira, né? Mas estou em Foz do Iguaçu minha vida inteira. E acho que essa parte do empreendedorismo, uma coisa que posso dizer que está na família, né? Fui criada praticamente atrás de um balcão de estacionamento. Minha família tinha um estacionamento na Vila Portes quando eu era criança. E eu fui criada ali atrás do balcão atendendo os clientes com a minha mãe, né? Então, eu acho que essa parte do empreendedorismo já vem lá de berço. Que às vezes muitas pessoas não sabem, né? A gente associa muito realmente a sua imagem atual com a Ângela ali à frente, né? Da empresa. Mas é importante a gente fazer esse resgate, não é, na verdade, como tudo começou. Na verdade, minha família vem bem de baixo, sabe? A minha mãe, assim, a história que eu tô te falando do estacionamento já é uma história até avançada. Meu pai é um vendedor nato, né? Daqueles que literalmente vende a mãe na esquina. Olha só. Então ele era vendedor de carros, vendeu na Fiat, Paraguaçu, em Foz do Iguaçu. E a minha mãe, eu tinha um irmão com síndrome de Down. E então minha mãe sempre foi mais do lar, assim, mas aquela mulher do lar que ela batalhava para complementar a renda também. Então ela vendia pão, lavava roupa para os outros, vendia semijoia, creme, tudo que ela pudesse que ajudava a complementar a renda e ainda cuidar da casa e dos filhos. Então esse estacionamento que eu estou te contando é uma empresa que meus pais fundaram em 1996, que foi um estacionamento de carros na Vila Portes, na época que Paraguai e Argentina era o auge, né? Então lotava ali. E aí começou o nosso negócio. Meu irmão adolescente trabalhando junto, eu criança, minha mãe me levava no colo 5 horas da manhã, levava eu, meu outro irmão e colocava dormindo no escritório e nosso dia era ali, entendeu? Vendo eles trabalhar. E assim, minha família foi crescendo aos poucos, sabe? São negócios que foram se construindo. Eu brinco que o estacionamento começou com um estacionamento de carro, mas até o banheiro virou negócio, porque na Vila Portes, para quem vai lá, até hoje em dia, você quer, às vezes está fazendo compra, quer um banheiro limpo, não encontra. E eles fizeram um banheiro virado para a rua, né, com a entrada separada do estacionamento, que tinha uma roleta de ônibus. Olha só que interessante. Aí uma senhora que ficava cuidando do banheiro, cobrava 50 centavos na época. Eu lembro que eu adorava ficar ali na roleta, sabe? Cobrar, ficar ajudando. Então, essa é base já da minha infância, né? Tá ali, não é? Sim. Não tem tempo ruim. Não. E esse negócio foi dando origem a outros negócios, né? Ali dentro, a minha família foi trabalhando com acessórios automotivos, teve a ideia de começar a instalação de acessórios em caminhonetes, recebia muitas caminhonetes argentinas na época, né? Então, assim, foi tendo uma construção dali. Tanto é que antes de eu montar a Miss Laura, a minha vida era nesse mundo de autopeças, de negócio automotivo, de importação, né? E aí que vai o X da questão aqui. E como nasceu a ideia, né, de criar, né, essa opção aí de uma alimentação livre de glúten e lactose, o Miss Laura? Como que nasceu? Como que surgiu assim? Porque a gente vê que você estava bem envolvida em relação, acho que é óbvio, né? Uma empresa familiar, a gente se envolve com os pais ali. Quando é que você sentiu que, não, agora eu preciso novos desafios? Na verdade, eu e meu ex-marido, né, a gente tava assim, com a ideia de construir algo nosso. Então, começou ali com essa vontade, com esse desejo de ter algo que saísse de nós.
E, assim, a área da alimentação é uma área que sempre me chama muita atenção. Na verdade, desde criança, eu era fã da Ana Maria Braga quando ela estava na Record. Eu tenho fita cassete gravada, que eu gravava... Não fita cassete, não, vídeo... VHS. VHS de gravações de receitas, que eu ficava assim, com 10 anos de idade, eu tinha caderninhos, tudo que latinha de leite condensado, papelzinho de sazon que a minha mãe comprava, eu colava tudo, adorava. Esse caderninho de receitas. Com 10 anos de idade eu comecei a cozinhar, eu adorava, adoro, na verdade. Mas assim, então já tinha essa questão com a alimentação, entendeu? Eu digo que não veio do nada, né? Mas com relação à questão da saúde, com essa questão de ser sem glúten, é porque realmente eu busquei um diferencial. Eu queria fazer algo que não tivesse. Isso eu acredito que é uma essência minha, sabe? Tudo que eu vou fazer na vida, até mesmo um trabalho de escola, eu não gostava de olhar para o lado, eu não gostava de olhar o que os outros estavam fazendo, sabe? Eu queria sempre buscar uma coisa assim, eu queria procurar dentro de mim, para daí colocar, para daí ver, sabe? Para daí lançar, porque às vezes a minha amiga falava assim, olha meu trabalho, eu falei, não quero ver, porque se eu ver, eu vou absorver e eu não vou conseguir criar algo novo. Então hoje eu entendo que isso é uma essência minha mesmo, sabe? De criar algo... exclusivo, colocar na sua marca. Exatamente. Né? Um diferencial, não ser mais um no mercado, exatamente. Não é, Ângela? E aí a ideia de trazer algo que atendesse assim, pessoas que realmente tinham dificuldade de encontrar alimento. A gente teve acesso a pessoas dentro da família que tinham alergias alimentares e me chamou a atenção essa questão do quanto era difícil a vida dessa pessoa, o quanto era difícil essa pessoa se alimentar, sabe? De receber pessoas na minha casa que a filha tinha alergia. E assim, é aniversário, olha, esconde o bolo que eu vou levar ela embora antes de cantar os parabéns, porque ela não pode ver, porque ela não pode comer o bolo, entendeu? E falo assim, nossa, que forte isso, sabe? Então isso foi me chamando a atenção, essa questão dessa dificuldade, de encontrar o alimento, da vivência dessa pessoa. Então quando a gente pensou em muitas coisas dentro da alimentação, até que chegou nessa questão do que era doença celíaca, o que era as pessoas que vivem a alergia, né, alimentar. As mães, né? Porque você falar para um adulto não pode comer chocolate, né? A gente sofre. Imagine para uma criança, para ela entender que ela não pode. Então, você veio trazer essa oportunidade das crianças, sim, poderem comer o docinho, o bolo. Eu vou trazer para você, assim, uma questão que eu vi, tá? Hoje porque as crianças, quem a mãe descobre cedo e vai tratando desde cedo e vai ensinando, elas compreendem muito melhor a limitação do que o adulto. Olha, Ângela, esse dado é novo pra mim. A criança, muitas vezes, ela sofre menos do que o adulto, porque o adulto, ele tá cheio de vício. É verdade. Ele chegou na fase adulta, ele descobriu, digamos, numa fase adulta, que ele tem uma restrição com glúten, que ele não pode, mas ele já tá viciado naquela cerveja dele, naquela pizza, entendeu? E a criança tá sendo criado algo novo nela, que pra ela aquele alimento vai fazer mal e esse alimento vai fazer bem. Então, ela assim já tem uma naturalidade para aceitar. Eu recebo, né, algumas crianças, muitas, na verdade, na padaria. É muito incrível, sabe, de ver a conversa madura delas. Eu quero uma pizza porque eu tô indo comer pizza com os meus amigos, sabe? Já tá preparando a pizza dela para levar. E o adulto já muitas vezes acabou de descobrir, putz, eu vou sofrer, que droga, agora não vou poder comer, sabe? Já queria aquele sofrimento antecipado, já vai... Então, assim, Você traz uma reflexão bem interessante, porque por que eu falei isso e tomei as dores das crianças? Porque eu não vou mentir para vocês, quando eu era criança, eu sonhava em ser uma formiguinha para poder entrar no mercado à noite e devorar chocolate, porque eu sou apaixonada por doce. Então, por isso que eu falo, né? Mas trazendo essa reflexão que você faz, é verdade. Claro. A gente tem muita responsabilidade enquanto mãe de trazer esses bons hábitos, né? E ali tem a questão da idade em que foi descoberto para a criança também. Tem a questão da mãe, de como a mãe encara, porque assim, como mãe, e você também
vai entender isso, a gente sofre muito mais que eles. Com certeza. Vai levar para dar injeção, a gente vai sofrendo, a gente sofre já de olhar na carteirinha que tal dia vai ter a vacina, a gente já tá sofrendo. Exame de sangue, eu fiz essa semana. Exame gente. de sangue, e assim, então assim, isso é uma questão, é uma dor que eu vejo, né? A mãe, quando ela descobre, é um sofrimento muito grande. Então, é um alívio você descobrir que tem opções, que existem lugares, produtos, principalmente, eu acredito, para a mãe. E em seguida ela vai passar essa paz para a criança e a forma como ela vai lidar, como ela vai se comunicar com a criança é que vai desenvolver, né, essa maturidade. Olha para vocês verem, a gente começou falando então, não é? É de uma alimentação, mas o legado o que você está deixando, né? Quando a gente fala de buscar já cedo, porque automaticamente a gente fala, não é somente para quem tem a intolerância, para quem também busca uma alimentação saudável, porque você trabalha com a linha vegana, não é? Que a gente estava comentando até nos bastidores, então é para quem busca uma alimentação saudável. E interessante também nessa sua trajetória, Ângela, são 8 anos, né? Sim. E a gente vê que o teu propósito é esse, é levar a qualidade de vida para as pessoas durante esses 8 anos. Eu imagino que os desafios não foram poucos. Nossa, não. O que você pode compartilhar aqui com a gente que ninguém sabe, que as pessoas estão ali acompanhando, como eu falo, né? É muito fácil ver, né? Aquele local lindo, aquele ambiente incrível. Mas eu falo assim, o que só a Ângela sabe, que a Ângela teve que chorar sozinha, que a Ângela teve ali que engolir às vezes, né? Muitas situações. Você citou agora aqui pra gente, né? Se sinta à vontade, mas sobre, você falou meu ex-marido, né? Separação, então eu fico imaginando, assim, o que foi essa trajetória, Ângela? Sim, meu ex-marido, meu amigo, meu sócio, né? A gente começou junto o negócio, a gente tá junto no negócio e a gente passou essas dores todas, né? Da Miss Laura juntos. Olha, eu vou te falar que foram muitos desafios. Realmente uma empresa é como uma criança. Cada fase tem as suas dificuldades. O recém-nascido, a amamentação, o caminhar, quando está correndo também é difícil. Então, assim, eu falo, a empresa, ela começa aquele grande sonho, aquela coisa linda, né? Nossa, eu vou fazer acontecer. Essa energia é muito boa, né? Do começo, mas, assim, existe um momento em que só o sonho não basta, em que aí é onde entra a resiliência, a força, a fé que a gente precisa para realmente se manter no projeto. Quando eu montei a Miss Laura, bom, eu posso dizer assim que cometi muitos erros ao longo dos 8 anos, como qualquer empreendedor que monta um negócio, ainda mais um negócio pioneiro, onde você não tem o que avaliar, você não tem o que comparar. Não tem muita referência. Você não tem referência para dizer, não, esse número X de pessoas é muito ou é pouco, isso dá certo, isso não dá certo, entendeu? Então eu comecei com 0 de referências mesmo, sabe? Inclusive, assim, eu abri Foz do Iguaçu, poxa, a gente foi pioneiro a nível de Brasil. Entendeu? Eu recebo pessoas até hoje, Fortaleza, Florianópolis, capitais, grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, de grandes centros que vêm até a loja e falam, nossa, não tem uma loja desse nível na minha cidade. Entendeu? Com tanta opção, com tanto dinamismo, com um cardápio tão diferenciado, totalmente livre de glúten e leite. Então, quando eu comecei, é aquela coisa da criatividade, você quer criar toda hora, sabe? E os clientes chegavam e eles diziam assim, ai, meu sonho é comer cueca virada sem glúten, você faz? E eu não tinha ideia de como fazer. Desafiavam. E eu olhava assim, passa a semana que vem que eu vou fazer. E aí eu ia atrás de receitas e testes e falava, não, eu prometi para aquele cliente, eu vou fazer. Aí o outro vinha e falava, você faz sonho? Faço, entendeu? E eu ia absorvendo tudo que os clientes queriam com uma ideia de eu vou atender, eu vou entregar, eu quero realizar essa vontade, realizar esse sonho. Só que o que acontece? Isso dentro de um negócio, você tem que ter muito cuidado. Até mesmo no ouvir os clientes tem que haver cuidado, sabe? Porque você está dentro do negócio e você tem que saber o que você pode entregar e o que você não pode entregar. Então, assim, essa minha ideia de querer fazer tudo. Eu tava com um estoque de matéria-prima gigantesco, com profissionais, com muitos profissionais, com muitos funcionários,
para desenvolver tanta coisa, começou a criar o quê? A falta de padrão. Então eu atendi aquela cueca virada aquele dia, daí o cliente vem de novo, mas não tem mais. Ah, mas eu comi um sonho outro dia, mas hoje não tem. E aí eu cheguei com um cardápio de quase 200 itens, sabe? Era pratos à la carte, ainda tenho, mas hoje numa questão mais reduzida. Então, mas pratos à la carte, sorvete, confeitaria, pizzas, hambúrgueres. Então você veja, eu não era uma hamburgueria, eu não sou uma pizzaria, eu não sou uma confeitaria. Eu coloquei isso tudo junto, né? Sem glúten, sem leite. Então você não vai ter 100 sabores de pizza ou 10 sabores de hambúrguer, porque você não é só aquilo. Mas você atende o desejo daquela pessoa de comer um hambúrguer, você atende o desejo da outra pessoa de comer uma pizza, você atende o desejo da outra de comer uma coxinha, entendeu? Você acredita que esse é foi assim, o seu diferencial para quem está nos acompanhando enquanto empreendedora? Essa questão de ouvir mais. Com certeza. E não dizer não e falar, não, eu não sei como é que faz esse sonho, mas eu vou entregar. Eu vou fazer. Você acha que isso fez a diferença? Olha, de começo fez a diferença. Faz, obviamente, ouvir o cliente e ouvir, e tá no meio vivendo o negócio, mas aonde eu queria chegar? Você tem que ouvir, mas você também tem que olhar para dentro do seu negócio e entender o que você pode oferecer e o que você não pode, entendeu? Então chegou um momento onde eu não tinha padrão no cardápio. Entendeu? Então, assim, eu não conseguia fazer o que? Administrar as minhas matérias-primas que chegaram num número imenso, né? Para conseguir, você pega ali uma hamburgueria, ela vai ter um número ali, 20, 30 matérias-primas, entendeu? Eu cheguei no número infinito, tá? Pra te falar, assim, que ficou bem complexo de administrar. Então, assim, aí veio a questão do supermercado no meio disso, né? Veio essa questão que supermercados começaram a procurar a gente. Não foi a gente que procurou. Olha só. Então a gente teve visita do supermercado do Lar, da Rede Mufato, sabe? Que visitaram, que vinham, compravam o produto e levavam para a cidade deles ali. E falaram assim, vocês não tem como me oferecer esse produto assim, desenvolver ele para mim, para eu colocar na minha loja, tá, no meu mercado? E a gente falou sim, mais uma vez, sim. Só eu lembro que quando meu Atualmente, só para o pessoal saber, são 50 unidades no estado que vocês têm ou já passou disso? Não, já passou disso. Porque daí tem os supermercados, tem as lojas, os empórios, né? E a gente tem também fora do estado. A gente atende Paraná, São Paulo. Na verdade, estou mandando produto pro Acre. Olha Acre, Pará, tem gente que compra, sabe? Rio Grande do Norte tem cliente. Gente, olha que orgulho, né? Da história, não é, Ângela? Sim. Olha só. Então, assim, quando o meu sócio, assim, não era só eu que era louca, tá? Era uma louca com louco. Então, assim, meu sócio trouxe essa questão do supermercado, eu tava mais envolvida ali com a loja. E aí ele falou assim, não, nós vamos atender supermercado. Eu lembro que eu fiquei louca, porque eu falei, como assim? Eu não estava conseguindo atender a demanda da loja na produção. A gente não tinha máquina, era tudo artesanal. Como que a gente vai atender supermercado? Então, assim, aí ele foi fazer o comercial e eu fui cuidar da operação. E aí houve essa divisão ali dentro. E aí, isso foi uma coisa que, na verdade, ela trouxe muita experiência pra gente, sabe? Foi uma questão assim, atender supermercado, teve que expandir a mente para olhar para o negócio e falar assim, não, eu preciso de processos, eu preciso de padrão, eu preciso organizar isso agora para eu não posso mais ficar todo dia no balcão atendendo um desejo diferente, eu preciso consolidar o que eu consigo entregar e aí conseguir formatar esse negócio, porque assim, a gente começou a atender supermercado no andar de cima, é uma padaria no andar de baixo e no andar de cima a gente estava dentro do supermercado. E aí eu lembro que assim, o primeiro pedido da rede, chegou a máquina de coxinha que a gente não tinha, fazia à mão, naquele mais artesanal mesmo de plástico, que você monta a coxinha na mão. Olha. Aí chegou a máquina e eu tive que aprender a mexer na máquina na mesma semana que a gente estava entregando, com promessa de entregar o pedido, sabe? Então assim, eu lembro que a gente estava ali fazendo 200 coxinhas por dia, assim, e de repente aquela máquina soltando 5.000 e eu, meu Deus, como é que a gente faz agora para tirar essas coxinhas da máquina? Isso assim, lá eu tô te falando uma história de 2016, tá? Quando a gente começou aqui em 2014, a gente abriu a loja. Sim. 2016 a gente começou a atender supermercado. E aí uma rede puxou a outra, foram vindo outros mercados. Até que em 2017 a gente separou a loja da fábrica, 2 CNPJs, e a fábrica se consolidou, né? Como realmente assim, uma empresa para atender supermercados, empórios e tal. Nesse processo eu comecei a melhorar o processo da loja, porque eu consegui entender
o que eu conseguia fazer na loja, na fábrica, para entregar na loja com menos processo, sabe? De uma forma mais otimizada, que as pessoas da loja, então cozinheiro, padeiro, eu comecei a simplificar meu processo na loja para torná-la franquia. Então foi um novo estudo que a gente começou de uma maneira onde, assim, eu consegui criar uma loja onde eu tenho toda essa variedade de cardápio, com menos funcionários, sem ter especialistas no negócio, entendeu? Então eu não preciso ter a formação de padeiro para eu ter pães sem glúten, eu não preciso ter a formação de confeiteiro para eu ter bolos confeitados, porque eu consigo hoje, da minha fábrica, a mesma que eu tenho no supermercado, atender a loja com recheios de torta pronto, com o mix do pão de ló, sabe? De uma maneira bem versátil que a loja consegue combinar, expandir o cardápio com praticidade. Então, para os nossos empreendedores aí de plantão, não é? Nesse nosso episódio, é importante isso, quer dizer, você se viu ali no momento que você teve que entender o papel, como você falou, até seu, dentro da empresa, o papel do sócio e de que forma vocês iriam atuar de forma organizada para garantir aquela solicitação, ou seja, garantir aquela entrega, não é? Sim. Então, assim, acho que esse momento que você destaca como um momento desafiador, né? De viver tudo eu isso falo assim junto. pra você, eu fui pra dentro da produção, tá? De estar lá 6 horas da manhã, de sapato de produção. Colocar a mão na massa, camiseta, óbvio, camiseta, toquinha. A gente tinha um ambiente extremamente quente no começo, a cozinha, como era o andar de cima, hoje é a fábrica, né? Então não era preparado para aquilo. Então, assim, eu me lembro um dia que a minha equipe, assim, como era uma equipe de padaria, que de repente estava se vendo atendendo um pedido de supermercado, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. E eu tinha que dar para eles a força, eu tinha que mostrar para eles que a gente conseguia, e se eu reclamasse, eu dissesse, nossa, tá muito quente aqui, nossa, que difícil de fazer isso, nossa, a gente não vai conseguir. Pronto, eu desarmava a equipe. Então, assim, eu tive que entrar e eu falei assim, cara, a gente consegue, entendeu? Eu não sabia como ia fazer, mas a gente consegue. Eu lembro um dia que eu tava produzindo, tava todo mundo reclamando de calor, e eu senti uma gota de suor assim, ó, que ela desceu da minha testa, ela foi escorregando assim, ó, o corpo inteiro. Eu falava assim, meu Deus do céu, que calor, que difícil que tá. Eu falava, gente, que é isso? Vamos lá, a gente consegue, daqui a pouco terminou já, sabe? E assim, o processo de imersão mesmo na produção, foram assim, quase um ano que eu fiquei para entender todas os itens, cadeia, né? toda a cadeia. Porque assim, eu fazia 5 quilos de pão de queijo, de massa, 10 quilos para atender o balcão. De repente, eu tinha que fazer 200 quilos. Ninguém sabia, porque você vai multiplicando a receita, não é só multiplicar, os ingredientes começam, o mesmo ingrediente que você usa para fazer pouquinho, muitas vezes ele não vai funcionar numa dimensão muito maior, 20, 30 vezes maior a receita. Então, quando a gente começou a multiplicar nesse nível, tipo, eu fazia 10 pães, 20 pães para vender no balcão, de repente eu tinha que fazer 1000 pães. Eles falaram, como a gente vai fazer 1000 pães, Ângela? Não, calma. Eu ia lá e falava, a gente vai conseguir, fica tranquilo, vamos organizar. Eu ia lá para planilha e vou dar um jeito, como é que a gente vai fazer? E aí eu ia para o processo. E aí eu trouxe, né, engenheira de alimentos do Rio Grande do Sul, também tinha uma nutricionista interna, que a gente começou a trabalhar junto para organizar essa produção, sabe? Mas eu vejo que se eu não tivesse ali dentro, com eles mesmo, sabe? Mostrando que a gente conseguia, não tinha acontecido, sabe? Até as fichas técnicas, né? Aquela redimensionamento de ficha, né? A receita que vai pro balcão, a receita que vai pro supermercado, né? Então, eu me lembro que às vezes o cliente chegava no balcão, alguém falava assim, Ângela, tem um cliente lá embaixo que quer falar com você. Cara, eu tava toda suja, minha calça tava cheia de farinha, tinha ovo respingado, sabe? Unhas sem fazer, porque eu tinha que dar exemplo, o pessoal na produção não pode usar unha comprida, tem que ser unha... Esmaltação, né? Não pode se maquiar. Eu trabalhava com muitas mulheres e eu queria mostrar pra elas que tava tudo bem abrir mão dessa vaidade pra gente, sabe? Que é o trabalho, sabe? Que faz parte daquela profissão. Então eu ia junto, sabe? Me mostrando totalmente igual pra gente conseguir fazer. Olha, eu não sabia dessa história, eu conheço já a Ângela há uma longa data, né? Ela realmente é vaidosa, sempre gostou, né, Ângela? De estar esmaltando a unha, de uma maquiagem. Sim. Então, isso pra mim também é novidade. Eu falo assim, né? Eu sabia, né? Lógico que você atuava, mas não sabia que era tão intensamente.
E você trazendo aí essa história da gota de suor ali, que ninguém sabe, né? Mas cada gotinha dessas hoje tá aí refletindo o sucesso que é e a grandiosidade já da marca, não é? Sim. Eu falo assim, a gente tem orgulho porque é uma marca de Foz do Iguaçu, e como você tá comentando, esse é o diferencial, acho que, do grande empreendedor, porque a gente já imagina assim, ela deve ter uma equipe lá que trabalha para ela deve ter uma equipe lá que faz acontecer. Cara, não, antes dessa imersão, de eu entrar na produção, teve um dia que eu caí em choro em casa, porque eu estava tendo uma oscilação muito grande de colaboradores, eu não conseguia criar consistência nas receitas, as minhas receitas dependiam deles, então eu não sabia operar as máquinas, então eu tinha um forno industrial, uma máquina grande de salgado, uma outra máquina de... Então, assim, eu não vim dessa área de ser uma padeira profissional, de ser uma chefe de gastronomia, e eu falava assim, como eu vou construir um padrão de receita, como eu vou conseguir não depender da minha mão de obra? Por exemplo, é óbvio que a gente trabalha a colaboração, o crescimento, como é que eu digo, a motivação da equipe para se construir uma equipe sólida, mas essa área da alimentação, quem vive, ela sabe que é uma área que oscila muito a mão de obra, as pessoas... Elas têm uma rotatividade alta mesmo, quem tem restaurante, quem tem padaria sabe o que eu tô falando, sabe? Então, assim, eu comecei a me ver numa situação de ficar refém o tempo todo da minha mão de obra. Eu falei assim, como eu vou administrar isso? E eu falei assim, eu não entendo nada dessas máquinas, eu não entendo essas receitas. Eu falei, não, eu vou entrar lá, eu vou entrar de cabeça, eu vou aprender tudo. E aí, hoje, eu falo pra você, hoje eu recebo pedidos, supermercados, quando eu vou fechar as entregas, né, qual que é o prazo que eu consigo, eu sei exatamente quanto tempo leva para fazer uma receita, quanto tempo leva para fazer a produção X, porque eu vivi isso, entendeu? Então, assim, eu fui dentro do processo porque eu senti essa necessidade, essa dor muito grande de que eu tinha que fazer alguma coisa. E ninguém ia poder fazer isso por mim. Não adiantava eu contratar um gerente para colocar lá por mim, porque uma hora ou outra esse gerente poderia sair também. Entendeu? Então tinha que ser eu tinha que entender o meu negócio mais do que todo mundo para eu conseguir desenvolver isso, para isso poder crescer. E você não ficar mais refém ali da mão de obra, quer dizer, você entendia o processo, então não era qualquer historinha que chegasse, não vamos conseguir fazer tal entrega, ou não vamos... Exatamente. Você sabe porque você participou. Exatamente. Ali. Eu ia conversar com a colaboradora e dizer para mim, não, às vezes a pessoa não tá num bom momento, às vezes a pessoa não tá num bom dia, e ela dizia para mim, não de má vontade, mas não vai dar, a gente não vai conseguir entregar isso assim. Depois que eu vivi o processo, eu conseguia dizer para eles, olha, calma, a gente consegue entregar isso, a gente consegue produzir X por dia, e olha só, a gente consegue trazer uns extras e dobrar aqui, aumentar aqui, entendeu? Aí a pessoa recebia de mim a convicção de que não era, não, ela tá vindo aqui, ela nunca fez, ela não sabe de nada, vai dizer que eu consigo. Entendi. Entendeu? Você tinha autoridade para Exatamente. Pra fazer a solicitação ali, o pedido. Exatamente. Né? E isso é um diferencial, né? Eu imagino, assim, que... Por isso que a gente tem toda uma história aí ao longo desses 8 anos, mas coisas que a gente não sabia, não é? Literalmente, aí de você estar colocando e quando a mão você na fala, massa, né? Literalmente. Exatamente. Eu falo assim, são de 12 horas por dia, 14 horas por dia de jornada, sabe? Em pé, eu trocava, um turno trocava, eu tava lá com o outro turno, sabe? Então, assim, teve uma época desse processo que eu fiquei realmente muito desgastada, assim, aquela vaidade de mulher mesmo. O meu lado feminino, eu acabei... entrando tanto ali, focando tanto no que eu precisava naquele momento que eu tinha já aberto mão, sabe? Isso é uma coisa que hoje eu aprendi que independente do que aconteça, nós não devemos abrir mão do nosso feminino, sabe? E eu falo pra você até, engraçado, um dia chegou um cliente na loja e eu tava atendendo eles sempre me viam daquele jeito ali, com aquelas, né, eu saía da produção e ia lá pro salão, às vezes precisava ajudar a atender, eu ia sem vergonha nenhuma. E um dia eu tinha ido no salão, eu tinha simplesmente feito uma escova, eu estava com um vestidinho diferente e um cliente estava lá com a sua esposa e ele olhou para mim e falou assim, nossa, você tá tão jovem hoje, parece que você rejuvenesceu uns 10 anos, ele falou para mim, hoje eu te dou uns 28 anos. E eu tinha exatamente 28 anos quando ele me disse isso. E aí eu atendi com um sorriso no rosto, mas eu fui lá pra dentro e falei, caraca, eu tô me acabando. As pessoas estão me vendo, eu tô envelhecendo, sabe? Eu tô vivendo a minha história de uma maneira muito esgotante.
Então, assim, era um processo em que eu sabia que eu precisava dar tudo de mim no negócio, mas tinha uma filha em casa. E aí eu chegava de noite e aí eu sentia a culpa de não ter passado o dia com ela, sabe? Então, assim, foi um momento ali que eu precisei realmente, assim, parar tudo para entender aonde que eu precisava estar realmente para minha vida fazer sentido, entendeu? Entendi. Inclusive, com essa reflexão, a gente encerra o primeiro bloco e a gente volta já, trazendo mais informações sobre essa fase aí da Ângela. De volta com o segundo bloco do nosso Podfoz com a Ângela, essa empreendedora nata aqui conversando com a gente, compartilhando, a gente valorizando aí toda essa trajetória dela, o sucesso que é a marca hoje, mas a gente parou naquele ponto X, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Por que, Ângela? Por que acontece isso? Por que a gente esquece da gente? Compartilha aí esse momento aí de voltar, não é? Esse resgate de novamente voltar a passar, né? Uma maquiagem, de se olhar diferente. Sim. E a questão também da mãe, como você citou ali no finalzinho, que também pesa, acho que é o peso maior também, né? Dessa mãe mais presente. Olha, eu faço uma reflexão assim, por que a gente se esquece? Eu acredito que isso é um pouco da mulher, ela querer cuidar de todo mundo. Então, assim, já vem lá de criança, né? A gente... talvez até uma cobrança que se traga a mulher, sabe? Ou a base da nossa natureza já é essa, de cuidar, né? De abraçar o mundo, né? De abraçar o mundo. A gente quer cuidar da casa, a gente quer cuidar da criança, a gente quer cuidar do marido e todos os amigos que precisam de ajuda. É uma coisa assim, é uma questão de ombro mesmo, de mulher. Eu acho que a questão maior tá em se colocar em prioridade, em se colocar em primeiro lugar. Parece egoísmo, né? Eu me sentia egoísta quando eu me colocava em primeiro lugar. Eu achava que se eu, por exemplo, eu preciso de um horário para eu fazer academia, mas eu estava trabalhando muito e eu ainda tinha que ter tempo para minha filha, minha casa também precisava de mim. Então, se eu for para academia agora, eu estou sendo egoísta porque a minha filha já tem pouco de mim. Entendeu? Então você começa a ir se colocando em último lugar, né? E vai cada vez mais para baixo. O buraco é cada vez mais fundo, né? Então, assim, até tem aquele ditado que eu trago, sabe, sempre essa reflexão para mim. Hoje, quando, se em algum momento eu começo a trazer isso de novo, não, eu não posso agora porque isso, porque eu preciso cuidar daquela pessoa ou disso, é a questão do avião. A questão do avião, se você... Da máscara. Exatamente, a questão da máscara. Se você estiver num avião e tiver qualquer problema e você precisar, e as máscaras de oxigênio caírem, coloque primeiro a sua, para depois colocar até mesmo numa criança ao seu lado. Porque se você não colocar a sua máscara, talvez você não garanta a sua vida para salvar essa criança que está do seu lado. Então, eu entendi que me colocar em primeiro lugar, e quando eu entendi isso, foi crucial para a minha vida, foi quando realmente eu me tornei uma mãe melhor para minha filha, foi quando realmente eu consegui cuidar melhor da minha casa e melhor da minha empresa. Entendeu? Porque aí eu tava com a energia suficiente para doar para os outros. Porque eu só doava e não sobrava nada para mim. E cada vez mais eu tava me esgotando. Uma hora dessas eu ia estar no chão, eu cheguei ir pro psiquiatra, eu cheguei a tomar remédio, entendeu? Mas tudo que eu precisava era de férias, tudo que eu precisava era de descanso, eu não precisava de remédio, sabe? Chegou um momento que eu fui balancear, eu falei, cara, eu tô pagando num remédio que eu poderia estar pagando numa academia, que eu poderia estar pagando numa aula de dança, entendeu? E por que eu não dou isso pra mim? Entendeu? Eu poderia estar gastando esse valor num salão de beleza pra me ver bonita, pra eu investir em mim.
Então, assim, eu falei assim, será mesmo que eu preciso desse remédio? Não estou sendo contra, não vou trazer aqui, isso é uma questão pessoal de cada um, a saúde mental é um assunto hoje, entendeu? Mas essa foi uma questão minha, uma reflexão minha daquele momento, de entender que daquele remédio eu poderia abrir mão se eu me desse o que eu precisava. Por quê? Porque eu estava vivendo a exaustão, o cansaço, me colocando em último lugar e tomando remédio. Entendeu? Quer dizer, aonde eu estava me olhando ali, me cuidando, entendeu? Eu cheguei a um momento em que eu me olhava no espelho e eu falava assim, pra que a gente precisa de maquiagem? Eu fui colocando tudo que era feminino abaixo, sabe? Eu falei assim, mas por que a gente precisa... Também pela parte financeira, tá, Jane? Eu passei um momento muito difícil financeiramente, muito mesmo, que assim, CNPJ da Miss Laura chegou a ter mais de 70 processos, sabe? Protestos, desculpa. E eu falava assim, nossa, não vai ter como sair desse buraco, não vai ter como limpar o nome da Miss Laura, sabe? E assim, eu comecei a reduzir custo, ao momento que eu cheguei a ficar doente, porque eu achava assim, eu ia gastar R$100 comigo, eu achava muito. E aí eu comecei a achar tudo caro, que é uma visão que o empreendedor precisa policiar. Porque a partir do momento que você começa a achar tudo caro... Tem alguma coisa errada. Exatamente, porque você cria valor. Nós trabalhamos criando valor. Então, se eu começo a achar tudo caro, entendeu? Que valor eu tô criando? Entendeu? Então, assim, eu tive que fazer quebras de paradigmas com tudo que eu vivi. Consegui, graças a Deus, limpar o nome da Miss Laura. Então, o mesmo CNPJ que nasceu, o mesmo CNPJ que quase foi pro buraco, é o mesmo CNPJ que eu tenho agora, sabe? Então, assim, consegui respirar, consegui subir desse fundo do poço, olhar para cima e ver a luz do sol de novo, sabe? Então, essa fase financeira que eu estava vivendo, onde eu estava afundando o meu feminino, é uma fase em que eu não tinha vontade nenhuma de levantar da cama. É uma fase em que eu acordava de manhã e eu falava assim, meu Deus, eu preciso trabalhar. E eu ficava numa exaustão, eu estava numa exaustão tão grande que eu dirigia até o meu negócio, eu estacionava o carro e eu não tinha coragem de abrir a porta do carro e entrar na minha loja. Então, assim, eu ficava ali... Até eu fazer uma oração, sabe? Eu abria a Bíblia dentro do carro, aí eu criava força para eu conseguir entrar no meu negócio e viver ele mais aquele dia, sabe? Então, assim, eu estava sobrevivendo a cada dia. Então, a partir do momento em que eu comecei o meu autorresgate, sabe? Em que eu entendi que independente do que estava acontecendo na minha empresa, que independente do que eu estava vendo, o meu feminino precisava ser cuidado, que eu precisava, sabe? Se colocar em primeiro lugar. Me colocar em né? primeiro lugar, foi uma grande virada, sabe? Foi onde eu perdi o medo do julgamento dos outros, onde eu consegui, sabe? Viver a minha verdade, sabe? A minha essência. Nossa, Ângela, acho que quantas lições aqui, não é? Te ouvindo e assim, essa força, você transmite essa força da mulher, né? Que tá se reinventando, que está ali muitas vezes com o coração quebrado ali por dentro, mas vocês viram que ela citou várias vezes que ela tinha que ser o exemplo, que ela, né? A gente se cobra muito e isso também é bacana, porque assim a gente se mantém firme, a gente se desafia. Não é? Sim. Você comentou ali também, me marcou muito, dentro aqui de todo esse contexto, essa trajetória que você passou de escolhas, das escolhas, o que eu vou escolher? Eu também te trago, assim, que houve uma conexão, e imagino com outras mulheres, porque eu também vivi exatamente esse momento de reflexão em 2017, onde eu decidi me colocar em primeiro lugar para ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, uma melhor profissional, né? Então, isso é quando a gente consegue, enquanto mulher, entender que isso não é egoísmo, porque pesa muito até a gente entender, a gente sofre muito. Sim. Com tudo isso que você trouxe aqui pra gente, Ângela, né? Como a gente começou falando do sucesso, né? A gente iniciou, né, esse episódio falando do sucesso da Miss Laura, né? Do grande empreendimento. Aí você já trouxe a outra história da Ângela ali, essa outra da Ângela mulher, da Ângela mãe, né? Ângela, eu sei que foi assim algo também muito gratificante quando a gente ficou sabendo que você aí estaria participando de um reality, né, empreendedor aí, não é, super conhecido. Compartilha assim com a gente como é que foi também a sensação, porque assim, olha, você estava lá diante de 5 grandes investidores, olha tudo isso que você passou para mim, né, toda essa história, a história ali da época
Não esqueci das coxinhas ainda né, da mão, da forma de plástico. Como que foi também viver aquilo, né? Tá ali, em rede nacional. Conta pra gente, compartilha dessa experiência. Nossa, foi incrível. Olha, quando eu me inscrevi no Shark Tank, eu já assisti a versão americana, né? Eu adoro programas de negócio, adoro assistir, me motiva. É pra me recarregar, sabe? É o meu combustível. Então, às vezes você tá ali meio desanimado na empresa, tal, vai, assiste alguma coisa, dá você mesmo a sua injeção de ânimo, é o que eu faço comigo. E aí, quando lançou o Shark Tank Brasil, eu fiquei furiosa, porque eu não vi que ia lançar a primeira temporada. Eu entrei na segunda temporada, né? Quando eu vi, a primeira temporada, eu falei, cara, eu assisti americano, já era viciada. E aí me inscrevi, conseguimos passar por todas as etapas, tal, mas quando veio o convite, foi assim, eles me avisaram no sábado que eu teria que estar lá na quinta e montar o cenário, tá? Você monta o seu cenário. Falei, meu Deus, eu tive que bolar como é que eu ia apresentar bolos frescos, tal, levei a confeiteira, a gente alocou um party hotel, despachamos batedeiras, sabe, massa pronta. Eu vi que você serviu o bolo fresquinho. Sim, ali, né? E aí loquei, né, a distância, freezer, tudo pra ir lá pro estúdio, pra deixar as coisas frescas e tal. A gente descreveu o pitch e tal. E assim, uma coisa que a gente já fazia era estudar os tubarões, né? Eu assisti muitas vezes eles, eu analisava como eles se comportavam, como eles perguntavam. Então tem uns que eles, a princípio, né, a pessoa que tiver assim, como é que eu posso dizer? Se você não tiver firme da sua opinião, no momento, dependendo como vem a pergunta, você pode se sentir enfraquecido, pode, né, se sentir... Então, assim, eu estudei cada um, como eles falam, como eles gesticulam, como eles questionam, justamente para eu estar preparada, como se eu já tivesse uma intimidade com eles, sabe? Para argumentar com eles. E estrategista ela também, viu? Olha só, empreendedora, estrategista. Assisti um monte de episódios. Até tem uma cena que eles reprisaram várias vezes no comercial, onde a Cris Arcangeli fala assim, mas tem muito disso em São Paulo. E não tinha. E na hora eu falo assim, posso discordar de você? E eles ficaram reprisando. Mas eu sabia que com a Cris, ela tem uma personalidade muito forte. E que se eu discordasse dela de uma forma que soasse negativo, que soasse que eu estivesse rebaixando a opinião dela, ela já me descartaria, entendeu? Ela perderia o respeito dela por mim. Então eu fui de uma maneira respeitosa, abrir caminho para que ela me deixasse colocar minha opinião, claro. Sabe? Isso foi uma coisa muito importante. Eu falo, quando eu cheguei no programa, a gente fez o pré-pitch na quinta e o pitch na sexta. O programa foi ao ar, ficou 10 minutos mas a gente ficou lá quase 2 horas. Sabe, é 10 minutos de programa editado, mas quase 2 horas lá negociando. Então tem coisas assim que as pessoas não vão saber o que a gente viveu. A gente não pode saber alguma coisa? Olha, agora não porque me lembro essa é a proposta do Pô de Foz, é contar aquilo que ninguém sabe ali dos bastidores. Olha, uma coisa que... Aquele pessoal lá é gente boa também, compartilha com a gente. Eles são todos gente boa, eles são maravilhosos, eu admiro muito, sabe? Todos os tubarões que estavam lá já eram empreendedores que hoje trocou, né? Mas também tenho admiração, mas assim, já tinha essa admiração minha por eles. E eu vou te falar uma coisa que ninguém sabe. Vamos lá! Eu tenho o hábito, tá? Isso é uma coisa que eu herdei da minha mãe, que tudo eu coloco nas mãos de Deus. Então, assim, eu estava lá prestes a entrar no programa, eu fui no banheiro, entrei na cabine, na frente da privada, fechei a tampa ali, dobrei meu joelho e orei. E eu falei, Senhor... Não me deixe falar nada que não é para ser dito e coloque as palavras certas na minha boca, sabe? Fiz aquela oração, eu falei assim, eu falei que se eu não fechar esse negócio, que esse programa não diminua, não rebaixe a minha marca, entendeu? Porque acontece muito de você ver a marca tá lá, pô, bacana para fechar negócio, às vezes por uma má resposta, uma conversa ali, a pessoa sai com uma impressão negativa e sai um marketing negativo daquilo ali. Totalmente o contrário da proposta. Exatamente. Né? Eu falei, então, eu estou aqui hoje, eu falei, se não for para fechar negócio, que eu saia daqui com marketing positivo, que eu saia daqui, que eu deixe uma boa impressão da minha empresa. Entendeu? E nossa, isso foi assim, eu lembro que eu tava lá na frente do Polinário, eu lembro até hoje que ele me fez uma pergunta e assim, tava na ponta da língua para responder, eu tava lá virado numa metralhadora respondendo pá, e não saiu, eu não consegui responder ele, eu travei assim, sabe?
E aí eu saí de lá e falei, não, foi Deus. Eu não falei porque não era pra falar, porque eu saí me culpando, falei assim, por que eu não respondi o que ele perguntou, sabe? Mas não era pra sair, não era pra ser dito, entendeu? E assim, eu tenho essa questão, eu tenho essa minha intimidade com Deus, sabe? As minhas orações, elas são até muito mais conversas, sabe? Aonde, se eu tô com raiva, no momento que a pessoa fala, Deus, eu tô com raiva mesmo e eu não tô conseguindo agora perdoar, Senhor, mas eu vou me esforçar, sabe? Então, assim, porque eu venho com isso desde criança, sabe? E hoje eu trabalho isso muito com a Laurinha, sabe? Na hora de dormir, a gente faz nossas orações, a gente conversa com Deus. E eu acho que é isso que me mantém forte, é isso que me traz até aqui. Você fala, Ângela, tua história de sucesso. Eu falo, cara, eu ainda tô construindo essa história, eu tô no caminho, sabe? O que eu aprendi hoje foi apreciar esse caminho, sabe? Eu sei que quando eu sinto a presença de Deus assim tão forte na minha vida, que eu falo pra você, eu sei que... Gente, me perdoa, porque eu até me emocionei aqui, eu até bati no microfone. Porque é muito forte, mas conclui, Ângela. Sim, eu falo assim, quando a gente coloca Deus na frente, sabe? Eu falo tudo, todos os projetos que eu vou fazer, eu coloco Deus comigo. Eu falo assim, se não acontecer, é porque não era pra ter acontecido e eu aceito aquele não. Entendeu? E se for para acontecer, Deus vai abrir o caminho de uma forma em que eu só vou andando, entendeu? Eu vou fazendo o meu trabalho, eu vou trabalhando e o caminho vai sendo aberto. Então, nossa, muitas vezes eu tô desenvolvendo um projeto e eu falo, cara, será mesmo que esse é o caminho certo? Será que esse produto é o que o cliente quer? E de repente alguém entra na minha sala e fala, estão ligando pedindo tal produto. Eu falo, cara, sabe? Tá respondendo. Então, assim, quando a gente pede a Deus, quando a gente entrega na mão de Deus, a gente tem que estar aberto a escutar o que está acontecendo ao seu redor. A gente tem que estar com esse campo de visão expandido para você ver as respostas, porque, né, não adianta a gente achar que o céu vai se abrir, vai vir uma voz e vai falar. Não, Deus vai falar através das pessoas que estão ao seu lado. E você precisa estar aberto e receptivo para escutar o que está sendo dito. Exatamente. A gente tem essa conexão também, né, em relação, acho que essa série aqui, né, tá sendo, assim, uma lição pra gente de empreendedorismo, resiliência, né, amor próprio, né, Ângela, e dentro disso tudo a fé, né, Sim. Essa fé inabalável, né, Sim. Essa fé, acho que fortalece, né? O quanto assim, acho que é gratificante a gente ouvir. Eu também acredito que a gente tem que pedir, né? Porque a gente fala, Deus, acho que dentro desse contexto, né? A gente tem que pedir, né, ser humilde, né? Entender Sim. que a gente precisa dele. E ao mesmo tempo saber interpretar, porque Deus Sim. usa pessoas para falar com a gente. Sim. É isso que você falou, não vai ser uma voz. Sim. Muitas vezes o meu consciente conversa comigo falando. Eu já aprendi muitas lições. Vem, mas eu tô falando daquela voz de que filme. Vai abrir do céu. Filha, faça isso agora. Não, é interessante isso, sabe, que você traz, porque é impressionante quando a gente tem fé. As pessoas falam exatamente aquilo que você queria. Deus conhece o nosso coração e traz isso. Então, isso é gratificante a gente trazer nesse contexto todo, né, nesse mês especial aí de celebração do feminino, de vários momentos, né, da Ângela ali, né, de você trazendo, né, não só as conquistas, né, Ângela, como você falou, os momentos difíceis, e algo também que eu acho que marcou muito na sua trajetória de vida, foi agora a sua segunda gestação, não é? Sim. Se você puder compartilhar com a gente, que a história que ninguém sabe, não é? Que a gente só vê ali bonitinha, Sim. né? A Ângela toda ali, né? Não vou mostrar a história chorando, não. Imagina, não é? Eu choro com Deus, Ele conhece meu coração, e quando eu tenho algo muito bom para agradecer e compartilhar, eu posto, sabe? Mas, Ângela, você esteve ali de frente com a morte, é sério? Então, compartilha com a gente como foi essa segunda gestação. Ela foi diferente, né, da primeira, ela foi muito mais turbulenta. E a gente sabe que a gestação é um momento delicado na vida da mulher. A nossa produtora aqui, né, tem um canal maravilhoso que fala sobre esse momento todo especial. Então, assim, compartilha com a gente, Ângela. Olha, eu tinha uma romantização, tá, do parto, da amamentação, que eu acho que muitas mulheres têm. Então, meu sonho sempre foi ter o parto normal, o parto humanizado, sabe? E com a Laura eu não consegui ter o parto normal. E eu sempre me culpei depois desse parto. Eu fiquei vivendo a Laura tem 8 anos hoje, eu fiquei vivendo... é porque eu não sabia que eu tinha que fazer isso para poder melhorar minha dilatação na hora, sabe?
Então, tudo que eu fiz de errado no parto da Laura, que quando chegou no momento de eu ganhar a Laura, eu não tive dilatação. Mas eu olhava para minha história passada e trazia uma culpa do que eu poderia ter feito para ter conseguido aquele parto, sabe? Eu falo para você que esse segundo parto meu foi uma cura de tudo que eu precisava viver como mulher, sabe? Porque com a Laura eu tive também uma questão com a amamentação, que eu não conseguia amamentar. Então, assim, eu tinha todo aquele desejo de amamentar, eu tinha aquela crença de que se a mulher não amamentasse era porque ela não queria estragar o peito, ou porque ela, entendeu, era a vaidade dela acima do bebê. Então eu tinha, assim, até um pensamento machista, sabe? Que muitas vezes nós mesmos, nós mulheres... Nos damos essas crenças, exatamente, né? Então é julgamento, né? Eu vivi esse julgamento, eu mesma me julgava. Então, no momento em que, por exemplo, a Laura começou a perder peso, tava lá 2 meses e ela não tava ganhando peso, e eu só no peito. Então, quando o doutor mandou da fórmula, eu saí chorando do consultório. Eu falei, não, eu já tinha negado em 1 mês, eu levei até 2 meses, de uma maneira que eu tava fazendo mal pra minha filha, por um desejo maior meu de amamentar, entendeu? E eu, assim, super apoio, tá? Depois a gente entra nesse detalhe de novo, para não parecer que eu estou desmotivando ou desincentivando a amamentação, não, tá? A gente entende, né? Mas, assim, eu tinha essa visão de que se a mulher não amamentasse é porque ela não quis, é porque ela não deu o seu máximo, é porque ela foi ineficiente, entendeu? E eu vivi isso os 8 anos que, até chegar nessa gravidez, eu acreditava o quê? Nessa gravidez eu vou fazer tudo diferente. Isso que eu falava comigo. Eu falava assim, com a Larissa eu vou conseguir meu parto normal, eu vou conseguir amamentar e eu vou fazer tudo diferente. O que aconteceu? Olha, isso O que aconteceu? Isso eu olho, só. Cara, eu falo assim, Deus é tão maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a história se repetiu exatamente como a da Laura. Mas para eu entender que não é a história que tem que ser diferente, é a maneira como eu reajo à história que tem que ser diferente. Entendeu? Então, dessa vez, o que aconteceu? Eu me preparei para o parto normal. Eu fiz exercícios, eu fiz natação, eu fiz exercício pélvico, eu fiz tudo que manda, sabe? Eu trouxe doula, uma doula maravilhosa comigo, sabe? Contratei um médico que super apoia o parto normal, super humanizado, sabe? Eu falei, não, agora vai dar certo, agora eu vou ter o parto normal. E, cara, aconteceu, estourou a bolsa, era 11 horas da manhã, eu fiquei em trabalho de parto até 8 horas da noite. Fui pro hospital, quando o doutor fez o toque, meio centímetro de dilatação. Meio centímetro, eu senti assim, falei, não, tem uma coisa errada, porque eu tava com as dores fortíssimas, uma contração atrás da outra, sabe? A doula tava achando que eu tava ganhando. E aí eu falei, mas o que tá acontecendo, sabe? Meio centímetro, tipo, tinha uma gestante que caminhou 30 minutos e voltou com 3 centímetros de dilatação. E eu falei assim, como que eu tô tanto tempo embaixo de banho quente, com bola? E aí, uma dor, mas eu tava com o meu psicológico muito preparado. Quem me via, eu tava branca, pálida, eu não conseguia sentar. Ela falava, senta, deita. Eu não conseguia, me doía muito quando eu sentava. Mas eu tava com um psicológico muito forte, que eu ia conseguir ter aquele parto normal. O que aconteceu? Eu estava também numa conexão muito forte com Deus durante minha gravidez. Tanto é que, às vezes, eu acordava 3 horas da madrugada, orava. Quando dava 5 horas da manhã, eu sentia uma força, falava assim, levanta e ora. E eu falava assim, nossa, eu tô com sono, tô dormindo, o que é isso? Não, levanta e ora. E eu, 5, 6 horas da manhã, de novo, dobrava meu joelho, orava, Senhor, esteja comigo nesse parto, sabe? E assim, aquela conexão, sabe? Quando chegou esse dia, cara, eu vejo que tudo que vinha acontecendo, esse chamado que eu tava tendo, era para eu realmente estar forte pro que ia acontecer, sabe? Eu conseguia ouvir o que era pedido. Eu tava ali, o doutor maravilhoso, ele não sabia, não tinha como ver em ultrassom o que estava acontecendo. Os ultrassons mostravam que estava tudo certo, sabe? Mas o que acontecia? O meu útero, ele tinha se aderido à bexiga da primeira gravidez. Então, essa aderência, o útero colado na bexiga, o meu útero estava sem parede muscular. Então, quando a contração vinha, ela estava rompendo o útero e a bexiga e ela não ia para a dilatação. Então, eu não dilatava, o bebê estava ali prestes a coroar, mas ele não dilatava, entendeu? Então, o bebê tentando sair
e o meu útero rasgando. E assim, eu tava com a dor não só das contrações, como também a dor de um útero rasgando. E eu estava forte psicologicamente o suficiente para achar que essa era a dor que eu deveria suportar. Então, quando deu meio centímetro, eu olhei pro doutor e falei assim, o que eu tô sentindo é pouco? Eu falei, porque eu posso ficar mais, entendeu? Eu tô sentindo é pouco. Ele falou assim, Ângela, não posso dizer se é pouco ou se é muito, entendeu? O que eu posso te dizer é que o seu bebê está saudável, está ótimo para uma cesárea, entendeu? Se você quiser optar pela cesárea, a gente consegue arrumar tudo agora. Se você quiser tentar o parto normal, como ele não sabia do risco que eu estava correndo, ele não por exames, pode ser que nas próximas horas haja uma dilatação que não tem o parto normal, não tem regra, né? Pode ser que haja uma surpreendente ao que foi. Não tem como saber. Naquele momento eu olhei pro meu companheiro, né, que estava ali comigo, olhei pro Kennedy e eu tinha falado para ele, não me deixa fazer cesárea, não me deixe. Se eu pedir cesárea, você, entendeu? Me dê força e não me deixe. Naquele momento, eu lembro que eu senti assim, uma energia muito forte, porque conscientemente eu tinha pensado assim, não, eu consigo mais algumas horas, eu consigo. Eu branca, todo mundo me vendo ali, ela não consegue mais, não, eu consigo, né? E de repente vem aquela coisa assim, muito forte, assim, não, agora é a hora da cesárea. E eu falei, eu senti assim, eu falei, não é mais hora de contrariar. Daí eu peguei, olhei pro Kennedy e falei, olha, eu sei que eu falei pra você que não era pra me deixar fazer parte da cesárea, mas eu não vou te culpar por isso, não é responsabilidade sua, agora eu sinto que é a hora da cesárea. A gente foi pra cesárea, eu vi que tava demorando mais do que normal, tal. Só no dia seguinte o doutor veio bem cedo na minha sala e explicou o que estava acontecendo. Ele falou, Ângela, eu vou te contar por que você não teve seu parto normal, por que você jamais teria seu parto normal. Daí ele me contou o que estava acontecendo. E ele falou assim, a gente não sabe, assim, ele falou que quando ele cortou a cesárea da Laura, eu já tava assim com uma folha de papel, meu útero tava do tamanho da espessura de uma folha de papel para romper. Ou seja, talvez 1 hora teria rompido, a hemorragia teria sido severa, aí a gente já não sabe mais se eu teria sobrevivido, se a Larissa teria sobrevivido, seria algo bem. Então eu fui para casa com sonda, fiquei 15 dias sem poder sair do quarto, sabe? Minha casa é de 2 pisos, eu não podia descer a escada. Aí eu fazia fotos com a Laura, com a Larissa, e aí eu colocava a sonda dentro de uma bolsa, né, uma bolsinha bonitinha. Aí todo mundo, ai, que lindo, tal, parabéns. Eu não vou reclamar, eu não vou, sabe, falar disso no sentido negativo, porque tudo aconteceu de uma maneira que eu posso dizer que foi muito bonita, porque Deus estava ali comigo, sabe? E eu recebi todo o apoio, toda a força que eu precisava. Então foi uma cesárea que eu só não tomei morfina, porque eu precisava amamentar. Então, a cesárea da Laura eu não senti dores, não precisei de ajuda para sentar e levantar como eu precisei com a cesárea da Larissa. E assim, a gente tem essa romantização do parto, da amamentação, né? E aí eu te digo, passei por esse processo com a Larissa, aconteceu a mesma coisa. Eu tava ali dia e noite dando o peito para ela e aquela coisa do mamilo sangrar e tudo isso, mas isso para mim não era o problema, sabe? Eu tava feliz, ela é uma bebê muito calma, ela não chorava, achei que ela tava ganhando peso, que a gente tava indo bem. E aí eu chego na pediatra, de novo, vai ter que dar fórmula. Eu falei assim, cara, aí, óbvio, mas dá pra dar o peito com a fórmula. Cara, as minhas meninas são preguiçosas, porque a hora que elas pegam a mamadeira, esquece. Eu tentei de tudo pra manter o peito. Até coloquei a minha filha no peito de outra amiga que tava amamentando, assim, vamos ver se sabe, se ela vai mamar e tal. Não, depois que pegou a mamadeira, peguei a mamadeira mais difícil de sugar, sabe, tudo aquilo. Só que eu aceitei, sabe? Eu aceitei que existe a fórmula para essa ocasião. Que no passado, quando isso acontecia, a criança ia passar para desnutrição. Existe a cesárea para salvar vidas. Então a gente não pode ficar romantizando de uma maneira que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, sabe? Por que existem as opções? Por que a gente evoluiu para isso? Sabe? Fantástico, Ângela. Eu acho assim que
nessa série a gente traz assim várias questões de reflexão do universo feminino, nessa cobrança que a gente faz, né? De querer ser perfeita. Justamente, né? Seja em todos os sentidos. E o que deixou bem forte aqui que você é muito persistente também. Eu acho que isso é bem interessante. Você, assim, em todos os momentos você fala, não, eu vou tentar, eu vou conseguir, mas você sabe o momento certo também de recuar. Tem uma frase bem engraçada para persistência que fala assim, se der certo, a pessoa foi persistente, se der errado, ela foi teimosa. Então você nunca sabe, no meio do caminho, se você está sendo teimoso ou persistente, mas tá valendo. E a gente encerra, então, essa entrevista fantástica com essa mulher incrível, a Ângela, com uma mensagem, assim, Ângela, bem breve, né, para as nossas... eu gosto sempre de falar, né? Porque a gente procura fazer isso aqui dentro do propósito, né? Do Pô de Foz, inspirar outras mulheres. Uma frase aí. Uma frase. Coloque-se em primeiro lugar, né? Eu ia falar, nunca diz dos seus sonhos, mas eu acho que se você não se colocar em primeiro lugar, não tem como você se manter fiel aos seus sonhos. Aos seus propósitos. Aos seus propósitos, exatamente. Ângela, obrigada, gratidão por compartilhar aqui com a gente. Eu não falei que o Pô de Foz, olha, ele traz assim essa essência, a essência das mulheres que fazem a diferença, não somente em Foz do Iguaçu, né? Eu falo porque hoje com as redes sociais o céu é o limite. Então, obrigada, Ângela, gratidão. Eu que agradeço, gratidão. E a gente espera você no próximo episódio. Até mais!